Chega mais, nação, vamos acompanhar aqui as notícias do Flamengo. O Flamengo ontem, né, que vacilou aí, cara, pro Vasco. O time simplesmente morreu no final do jogo e o Flamengo cedeu aí o empate pro Vasco, perdendo 2 pontos, né, e permanecendo a 6 pontos aí do Palmeiras. Cara, que vacilo mesmo. Então vamos acompanhar aqui todas as informações, já chega deixando aquele like e vamos para as principais notícias do Mengão. 54%, vacilo do Flamengo 46%. Faltou a opção os dois. Um pouco dos dois, a opção os dois ia gabaritar. Pode ser, pode ser. Vamos lá, zona mista, e aí eu já volto com um dado bem interessante. Não sei se é preocupante, mas é interessante, ou pode ser positivo também, sobre a sequência do Flamengo. Vamos lá. Eu acho que desse jogo, especificamente, foi mais um erro nosso ali como equipe, onde a gente acho que deixou a desejar um pouco no final, e onde a gente não pode deixar acontecer isso. E sobre relação, a gente estava dominando o jogo, a gente estava no controle do jogo, mas infelizmente no final ali deixamos a desejar um pouco, deixamos cair e eles conseguiram o empate. Bom, cada um tem sua forma de jogar, a gente sabe, né, que com o Felipe Luiz a gente tinha uma posse, geria mais o jogo antes de começar o nosso ataque, com o Leonardo Jardim um pouco diferente. Cara, e isso, bom, até agora com o Leonardo vem nos ajudando, esse estilo de jogo dele, não foi hoje com esse empate que vamos dizer, coisas que não devemos, sabe? Tipo, agora que tá jogando dessa forma, não tá porque empatou contra o Vasco, não. E acho que hoje contra o Vasco foi um erro mais da nossa parte dentro do jogo, final do jogo ali, falta de concentração. O empate também contra o Estudiantes acho que um jogo muito difícil de Libertadores. Sabíamos que do jogo de ontem que o Palmeiras tinha empatado, podíamos ficar um ponto caso ganhássemos também o jogo, né, que tem faltando. E esse empate sai com gosto de derrota porque a gente briga por coisas grandes e esses pontos às vezes lá na frente faz falta. Pelo fato de você estar ganhando de 2-0, você vai lembrar depois, você fala, pô, aquela vitória contra o Vasco, você está ganhando 2-0, então é isso. Antes de falarmos do Pedro, fala André. Não, é isso mesmo. Você viu que ele mencionou o Felipe Luiz, de jogar anterior, agora a oportunidade perdida, os jogadores têm completa noção do que deveria ter acontecido hoje, mas o futebol não é assim. E é engraçado, né? Ele mesmo citou o Palmeiras, né? É engraçado como um não aproveitou o tropeço do outro e como no final um acaba aliviando as críticas em cima do outro. Porque se o Flamengo vence o jogo hoje, as críticas de ontem para hoje em cima do Palmeiras foram grandes, aumentariam. Sim. E se o Palmeiras tivesse vencido ontem com esse empate, aí hoje estaria o fim do mundo no Flamengo. Isso tudo, você já vai trazer o dado do Flamengo, mas isso tudo é o efeito de uma rodada de clássicos. É verdade. E o Zinho jogou a vida inteira tantos e tantos. Tivemos 3 clássicos locais nesta rodada e os 3 times que estavam por baixo roubaram pontos dos times que estavam por cima. Isso é clássico, esse é o Campeonato Brasileiro. Em Minas mais ainda, né? O Atlético Mineiro, que sexta-feira no Sport Center a gente falava sobre isso. Nada está a favor do Atlético, nada. E nada. Talvez, justamente nessa situação, o time encontre o que é necessário para ganhar um jogo como esse, que é diferente de todos. E não só ganhou como se fosse o melhor time do momento entre os dois, quem jogasse mais, quem tivesse mais jogadores decisivos, quem tivesse a melhor fase. O seu craque em campo. Como se o craque tivesse em campo, foi embora. como se o treinador não estivesse pressionado, etc. O futebol, cara, é uma coisa muito diferente. Incrível. E muito Os 3 jogando em casa, né? Os 3 favoritos jogando em casa. É isso aí. Não, o que a gente discutia era quem é mais favorito, quem tem mais vantagem. Não é verdade? Sim, isso. E o Santos sem o Neymar, o Galo sem o Hulk e o Vasco sem o Andrés Gomes titular. E a gente ainda falava o seguinte, o barulho vai ser maior, ou a tragédia, o caos vai ser maior em cima do Atlético se perder. Porque aí poderia ser o fim de trabalho. Cai todo mundo, né? Agora, certeza que assim, nas últimas semanas o Abel Ferreira, para justificar a queda de desempenho do Palmeiras, fala em desgaste. Sim. E aí, o dado que eu queria passar para vocês, André, nessa questão do quebrar é o seguinte, olha só a sequência do Flamengo, 4 jogos fora de casa. E um em cada ponta do continente, Zupac. Independente Medellín, então ele vai para Colômbia. Aí ele joga com o Grêmio. Aí ele joga com Vitória. Aí ele joga com o Atlético Paranaense. Nossa, e Colômbia é em cima no continente. E Grêmio é embaixo no continente. Aí ele vai pro Vitória. Aí depois ele desce contra o Atlético Paranaense. Rapaz. Como suportar isso, Zinho? A gente está falando do melhor elenco com mais opções. É o treinador que tem as melhores opções. Mas vai sofrer, porque o jogo termina hoje com Alexandre suspenso para o jogo contra o Grêmio. Com Plata sentindo, bota a mão na coxa ali numa jogada que é a característica dele. Quando ele arranca
para o lado do campo, quando ele retoma uma bola, né? Vocês perceberam também, ele coloca a mão na coxa. Então, assim, é uma dúvida. Porque muscular, para um cara que a característica dele é a velocidade, é a explosão, já preocupa também. Aí você já não tem o Arrascaeta, você já não tem o Paquetá e vai ter o Carrascal, né, para Libertadores. É preocupante, ele vai ter que olhar para esse elenco, ele vai ter que usar o departamento médico, a parte da ciência, né, que tem, os clubes todos têm, mas o Flamengo tem, né, um departamento muito qualificado para ver a condição, para trabalhar bem isso. Claro, hoje tem voo fretado, os jogadores já voltam fazendo recuperação, alimentação, reposição, mas a gente está falando de ser humano, cara, que assim, você vai jogar lá na Colômbia, depois voltar para enfrentar o Grêmio no domingo, o jogo é quinta-feira à noite na Colômbia. E depois você pega o Grêmio, que também está numa situação complicada, tendo que se recuperar lá na Arena do Grêmio no domingo, acho que o jogo é 7 horas da noite, alguma coisa assim. Então é um tempo curto de recuperação, vai precisar de um trabalho, de uma conscientização e de um profissionalismo ainda maior dos atletas. Porque a sequência é duríssima, como você falou, de jogos importantes. Libertadores é para de repente, garantir a classificação. E no Brasileirão é aquela corrida até a Copa do Mundo de estar próximo um do outro. Palmeiras e Flamengo, que eu estou dizendo, né? Então o Flamengo vai estar olhando para o resultado do Palmeiras, o Palmeiras olhando para o resultado do Flamengo, e jogos difíceis. Você vai pegar o Vitória no Barradão, Copa do Brasil, o Flamengo tem uma vantagem mínima aí, mas tem, mas não está garantido. Eu acho que 1-0 não está garantido. O Flamengo tem elenco melhor, tem time melhor, mas é um jogo complicado, já é decisão. É decisão. Então decisão já é diferente, não tem como você ficar poupando. E aí pensar no Brasileirão, que você vai pegar um Atlético Paranaense que faz uma campanha boa, fora de casa, volta a repetir o Grêmio, que é time grande também, mesmo numa situação complicada, mas precisando sair dessa situação complicada, é um trabalho aí que o Leonardo Jardim vai ter de usar esse elenco que é muito bom, mas sem poder poupar muito, não. Ele vai ter que ir com o que ele tem de melhor. Só antes do Pedro, porque o Renato, né, André, ele tem tamanho e ele tem uma realidade onde ele pode abrir mão de um campeonato. O torcedor vai compreender. A direção vai compreender. O Flamengo não pode, o Jardim não pode fazer isso no Flamengo. Não pode, mas claramente, né? Nas temporadas mais recentes, os times que gostam de se imaginar candidatos a tudo, eles têm olhado Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro com a mesma força e a Copa do Brasil como uma possibilidade, a depender das coisas e tal. Que eu acho que é o olhar correto. A gente vai lembrar, eu pelo menos vou lembrar, o que eu sempre disse a respeito da possibilidade de um time ganhar esses 3 torneios, esses 3 troféus, né? Aqui no nosso calendário. Eu acho que a gente não vai ver isso. Honestamente, acho que não é viável pensar assim. Ganhar as 3. O Atlético Mineiro foi o time que mais perto esteve. Ficou a um jogo disso. Isso. E saiu da Libertadores invicto, né? Então, eu acho que querer abraçar tudo, até para os times que têm mais condições, mais orçamento, mais jogadores, não dá. Mas a Copa do Brasil, mesmo que tenha um prêmio absolutamente milionário e seja uma competição importante, ela fica um pouquinho abaixo. Os times que não têm possibilidade nenhuma de ganhar o Campeonato Brasileiro, não tem nenhuma possibilidade, como o Vasco, precisam focar na Copa que se entende que tem mais chance. Como foi importante para o Corinthians ano passado, para o São Paulo recentemente. Eu falei isso recentemente. O Gustavo falou que o Gustavo disse que ele acha que o Vasco ainda vai dar importância à Copa Sul-Americana. O Renato está fazendo de tudo para esquecer a Sul-Americana. Mas o time não. E o time ganha aqui, ganha ali. O Vasco mas não vai o longe. Spinelli falou isso, daqui a pouco, quartas, oitavas de final, a competição cresce. Então, e é verdade. O Renato está fazendo de tudo para nem chegar até aí. Não vai, mas o time ganha. Sabe, o Vasco vai longe na Sul-Americana, sabe? Pode ser. E o Pedro, vai longe na Copa do Mundo, Zupac? Porque assim, o Ancelotti estava lá hoje, hein? O Pedro, os números dele. O Pedro tem um crescimento espetacular, o Zinho falou isso no começo. A maneira que o Felipe Luiz entendia o que o Pedro tinha para entregar e o que o Pedro não tinha para entregar é bem diferente daquilo que o Jardim olha. O Jardim valoriza o que o Pedro
tem para entregar, o time encaixa em função da característica do Pedro. Claramente o Felipe Luiz tinha uma questão com o sem bola do Pedro, a gente vê aí os números dele, primeiro, quarto em assistência, faltava ser o primeiro em assistência, que não é obrigação dele, mas ser o quarto. 10 gols em 15 jogos, são 12 participações, é muita coisa. E gols bonitos, gols importantes, gols de abertura de placar, ele tá jogando muito, ele é o jogador que está jogando melhor nas mãos do Jardim, e olha que outros cresceram também nas mãos do técnico. Não, e você quer ver, não tá aí em gols, assistências ou participações, mas o pênalti é em cima dele. Você pode colocar em participação no gol também. E essa última linha, pra mim, ela é muito interessante, que são gols que valem pontos, gols e assistências que valem pontos. Claro. Então, a discussão de Copa, ela não pode ser só baseada no que o Pedro está fazendo. O Pedro está jogando para que o Ancelotti eventualmente o chame para a Copa? A gente pode entender que sim, mas a questão é que para o Pedro entrar, alguém tem que sair. E ninguém merece sair para o Pedro entrar. Você tiraria o Igor Thiago para pôr o Pedro? Você tiraria o Endrick para pôr o Pedro? Não. Né? Não. Então, assim, não é sobre o que o Pedro está jogando. Não tem uma briga com o Igor? Eu tiraria. No meu entendimento, não. Eu levaria o Igor Thiago, não levaria o Pedro por característica física, inclusive. Quem você tiraria, Zinho? Qualquer um desses dois que vocês falaram. Ih, qualquer um, Zupa. Eu não mexeria, embora eu reconheça que o Pedro tem um crescimento enorme que eu acho e que faz por merecer. O Endrick não é pelo lado, na cabeça do Ancelotti? O Endrick pode jogar dos dois, né, nas duas, né? É que as coisas mudaram agora com a abertura de vagas, né? Sim. Com o caso Estevão, você tá falando? Tá, o João Pedro estava machucado, mas o João Pedro é um cara Matheus Cunha fez gol hoje. O João Pedro é um cara que se garantiu há mais tempo na seleção, aparentemente. O Matheus Cunha também é o que tá garantido, né? Eu acho que em termos de características seria mais que o Igor Thiago. E eu acho injusto não levar o Igor Thiago, porque ele continua jogando aquilo que ele estava jogando quando a gente entendeu que ele merecia ir para a seleção e o técnico o levou. Então, foi bem, né, no amistoso. Foi, então, eu acho que é menos. E ele é um jogador mais forte fisicamente, mais acostumado a enfrentamentos de Europa. Então, acho que é menos sobre o Pedro e mais sobre quem está lá, merecendo também. Mas o crescimento do Pedro o coloca numa discussão que ele não fazia parte, infelizmente, pela questão técnica e física dele anterior. Ele está nessa discussão, ele se colocou na briga, o homem foi vê-lo hoje, mas pra mim ele tá atrás e eu acho que não há muito tempo hábil pra isso mais. Então é isso, né, pessoal? O vacilo aí do Flamengo. O Flamengo deixou o Vasco empatar o jogo e nós perdemos 2 pontos aí no Campeonato Brasileiro. A gente teve uma grande oportunidade de encostar ainda mais aí no Palmeiras, ficar ali a 4 pontos. Agora a gente permanece a 6 pontos do Palmeiras. E agora o próximo jogo do Flamengo é pela Libertadores, né? Vamos ver aí qual time que o Leonardo Jardim vai colocar em campo, até porque esse jogo aí é muito importante e o Flamengo tem que ganhar para poder já encaminhar, já garantir aí a classificação na Libertadores. E lembrando também que até o momento não saiu nenhuma notícia aí em relação a essa lesão aí do Plata, se foi só ali uma cãibra, um incômodo, ou se foi de fato uma lesão. Espero que tenha sido só cãibra, cansaço muscular, até porque a gente não tem mais espaço para perder nenhum jogador. Então é isso, nação rubro-negra, se inscreva aqui no canal para estar fortalecendo. Daqui a pouco mais notícias do Mengão. Até a próxima e valeu!